episódio de O Meu Restaurante, onde temos convidados que trocaram os campos de Paredes de Coura pelas ruas de Lisboa. Eu sou a Tânia Ferreira e tenho como convidado Manuel Ferreira, proprietário do restaurante dos Martins na Amadora. Antes de mais, bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de explorar aqui um bocadinho as suas origens. Quais são as suas primeiras memórias relativamente a Paredes de Coura? As minhas memórias em relação a Paredes de Coura são tudo que foi a minha infância. A minha infância eu recordo com muita saudade e que muitas vezes gosto muito de contar aos meus filhos, coisas que eles pensam que são inacreditáveis e que em termos de filhos tenho todo o prazer em contar aos meus netos. A minha infância eu sou filho do meu querido pai, José Manuel Ferreira, da minha mãe, Carmelina Rosa Felgueiras, uma infância em que somos quatro irmãos, presentemente ainda todos vivos, em que eu tenho muito orgulho deles ainda estarem presentes, com quem eu tento muita emoção, muito carinho, lidar com eles com todo o estima. E a minha infância foi muito divertida. O meu pai era lavrador, contratador de gado, uma pessoa uma conhecida na freguesia de Água Longa, e penso eu que em quase todas as freguesias do concelho de Paredes de Coura, e que eu recordo muitas saudades. O meu pai comprava gado, vendia gado, e quando comecei a ter a minha idade, os meus 10, 11 anos, comecei a acompanhar o meu pai, onde fazia as feiras de Paredes de Coura. Foi o primeiro contacto com o comércio? Pronto, ao fim e ao cabo foi o primeiro contacto comercial, onde eu já sentia que havia a responsabilidade de comprar e vender, e tudo isso fazia parte de uma sustentação a nível familiar, que era a nossa sobrevivência. Eu tinha a minha irmã, a mais velha, que foi quem começou a acompanhar os meus pais ao trabalho agrícola, pessoa muito sacrificada, com muito jeito para o campo, para os animais. Considero eu que na altura era assim que as coisas funcionavam. Foi a primeira sofredora. A seguir foi o meu irmão Joaquim, que era o segundo. Começou também já a seguir, a acompanhar o meu pai, a fazer as feiras, a trabalhar no campo. Eu fui o terceiro. Fui o seguidor, primeiro a minha irmã, segundo o meu irmão, eu fui o terceiro. E pronto, é que já tínhamos que fazer, pronto, ajudar os meus pais no trabalho dos campos, não fazer, pronto, de a agricultura, de pegar as vacas, de fazer todo esse tipo de trabalho, de ir buscar os cabos, ir aos montes, cortar os tojos, pronto, ao fim e ao cabo para prepararmos os corrais para os animais, tudo isso era trabalho de campo. Pronto, e foi tudo um seguimento de ir às feiras, fazer as feiras, onde eu já tive o grande prazer de conhecer aquelas pessoas que também lidavam já com os animais, em que compravam, vendiam. E depois, pronto, foi o meu irmão Vidal, que é o mais novo, já não foi tão sacrificado, mas os meus pais já estavam a ficar com uma certa determinada idade. O trabalho do campo já não era tão árduo, o meu pai também já não comercializava tanto, não comprava, não vendia. E pronto, depois foi o trabalho escolar, onde na altura era o que era, as vidas eram muito difíceis, porque o que a gente pensava era fazer o trabalho, fazer a escola, fazer na altura a quarta classe. Na altura eu ainda apanhei aquela fase que era depois de ir fazer o segundo ciclo, para ir para a quinta e sexta classe, e na qual os meus pais, o meu pai principalmente e a minha mãe fizeram questão que eu fosse. Fui lá uma vez ou duas, mas pronto, a minha ambição eram outros. Já naquela altura pensava no comércio, pensava em Lisboa, olhava para os meus tios, com quem eu depois vim trabalhar, inclusivamente já estava o meu irmão a trabalhar em Lisboa, e a gente, o que é que pensava? Pensava em seguir outros caminhos, e foi assim. Acabei por fazer a quarta classe e vim fazer 13 anos a Lisboa. Vim fazer 13 anos a Lisboa. Pronto, os miúdos, na altura, adolescentes, mas era o que era, aquela vida era muito difícil. Felizmente eu tive uns pais que ainda nos deram uma vida, pronto, de onde a gente, felizmente, não passámos fome, tínhamos as nossas coisas.
Mas pronto, tínhamos famílias com muitas dificuldades, onde havia 11, 12 filhos, e na altura só havia duas soluções. Ou se imigrava, uns para a França, outros, ou então víamos para Lisboa. E ainda me recordo perfeitamente quando se imigrava para a França, muitos deles foi ainda para fugir ao serviço militar, para não ir para Angola, para não ir para a Guiné, para não fazer o seu. Então, chamava-se aquilo a ir a salto para a França, para fugir ao serviço militar. Eu, felizmente, tive a sorte de se dar o 25 de Abril e não tive que cumprir essa missão. Lembra-se do primeiro dia em Lisboa? Lembro-me perfeitamente do primeiro dia em Lisboa. Lembro-me que o meu falecido pai fiz questão de vir cá trazer mais um senhor que chamava o Sr. Cláudio do Pousado, que me vieram de trazer para o restaurante de Manaus, e nunca me esqueço que a primeira coisa que me deram foi comer uns amendoins e dizer uma laranja assim. Era o restaurante familiar? Era um restaurante familiar, porque eram os meus filhos, um que já cá não está presente, que é o senhor António Ferreira, conhecido por agentes fora e no meio comercial. Nessa altura as pessoas no meio comercial todos conheciam, porque Paredes de Cora era uma grande representação da restauração da freguesia de Lisboa, na cidade de Lisboa. Eu disse Paredes de Cora, Ponte Lima, mas pronto, Vila Nova Cerveira, tudo que era vilas, tudo que eram aquelas vilas do Minho, era a grande representação, porque eram pessoas que vinham com grande poder de sacrifício e que era o rei de sobreviver e queriam vencer, e era por intermédio da restauração que as pessoas vinham para a sobrevivência, e depois mais tarde ou mais cedo, uns com mais sorte, outros com menos sorte, uns mais profissionais, outros menos profissionais, conseguiram vencer, e hoje em dia a restauração em Lisboa começa a ter uma cadência muito elevada, porque já não há esse tipo de pessoas, que têm que sobreviver, têm que vir para a cidade. Felizmente, hoje em dia as vilas têm melhores recursos, as pessoas começam a ficar mais, começam a ter os seus empregos, começam já há uns anos bons, a esta parte, começam a ter melhores condições de vida e vão ficando nas próprias terras, e ainda bem que as coisas têm desenvolvido, ainda bem que as coisas são assim. Queremos dizer que saiu de Cora, mas que Cora não saiu de si. Não. Continua no meio de Cora. Cora continua em mim, Cora são as minhas raízes. Nós, quando somos jovens, não pensávamos muito nisso, porque temos que lutar por um dia continuarmos a manter as raízes, por um dia continuarmos a ter o amor à terra, por um dia continuar a ter lá as nossas. E eu, felizmente, consegui. Quando foi os meus princípios de comércio, nunca passou que a situação fosse essa, mas felizmente, e penso passar mais tempo em Cora, eu continuo a amar muito Paredes de Cora, e as minhas raízes são corenses, e é uma coisa que eu, ao longo da minha vida, tenho tentado introduzir isso nos meus filhos. Pronto, espero que depois amanhã os meus netos também sigam das raízes de Cora, e é isso que faz parte do ser e do amar a terra. Falou do Manaus até ao restaurante onde estamos. Como é que foi esse percurso? O percurso do Manaus foi um percurso muito engraçado, porque hoje já não existe, mas nunca deixei de pensar, porque foi lá que eu passei a minha juventude, que foi lá que eu aprendi muito do que é a restauração. Eu vim trabalhar para a restauração ainda antes do dia 5 de Abril, como já tinha dito, e onde a restauração tinha umas certas regras e umas certas disciplinas, e onde se sentia o profissionalismo. Embora passados uns tempos, também as coisas já não foram bem assim, porque depois de se dar 25 de Abril foi aquele sentido da liberdade, o cumprimento, que a gente tem que cumprir com certas determinadas regras que existiam, já não era bem assim, mas havia sempre o sentido de responsabilidade, o sentido de querer fazer melhor,
cada funcionário responder por si, ser responsável por si, ter uma atitude de trabalho, dizer somos melhores que os outros. Isso foi uma coisa que a nível ainda hoje existe, a nível profissional sempre existiu, uns melhores, outros piores. Guardo grandes recordações de colegas que tive, mas às vezes as coisas funcionavam bem, outras vezes também havia as nossas chatices, mas havia sempre o sentido de responsabilidade e de querer fazer melhor. E uma nós para mim, pronto, tive duas pessoas de excelência, que foram os meus tios, a quem eu estou muito grato. Um que já cá não está, outro que ainda está, e depois a vida faz uns certos percursos, segue, conseguimos conseguir tirar o melhor daquilo que a gente entendia que era o melhor. Eu no Manaus, quando entrei muito miúdo, e fiz o meu percurso, colegas sensacionais, tive um colega de balcão que era o Brandão, que naquela altura as coisas não eram como hoje, não funcionava. Hoje em dia nós temos que trabalhar com computador, fazer as coisas com tudo computador. Naquela altura não, registava-se quando é que fazíamos, ou quando cobrámos ao cliente. E então nunca me esqueço desse colega. Dava, por exemplo, 30 ou 40 almoços ao balcão com 10 lugares e fazia as contas todas de cabeça. E eu, como miúdo, fui acompanhando. Pronto, um miúdo que quando vim, a gente, naquela altura, os percursos na indústria hoteleira não eram como hoje. Depois uma pessoa entra, pode nunca ter trabalhado na indústria hoteleira, mas é empregado de mesas, é empregado de balcão, não se sabe quais são as regras da hotelaria. E as regras da hotelaria são muito difíceis, entre aspas. Há regras, já tem que saber, começar por saber carregar um frigorífico, saber fazer certas determinadas coisas. Que hoje em dia é preciso pessoas para trabalhar e já não se liga, não se liga a esses pormenores. Epá, eu não muito, porque era um miúdo. Na altura me dizia que eu era um miúdo um bocadinho assim, um bocadinho rebelde, dizia, não sei quantos. Eu passei esses percursos todos muito rápidos, não deixei de descascar batatas e até apostava. Às vezes era uma coisa muito engraçada, íamos todos descascar batatas para o Xagói, para era uma festa. Mas fiz balcão com esse Brandão durante um ano ou dois. Depois seguiu-se outro percurso. Seguiu-se o percurso que começaram a ser pessoas com quem eu trabalhei. Era o Brandão, era eu, era o meu irmão Joaquim, era o Carlos, o falecido que já faleceu, desde a descanso, que era o Zé Manel, e era o Jaime. E depois houve uma situação em que eu tinha 14 anos e houve uma vaga para ir trabalhar. Havia uma vaga para ir trabalhar para as mesas e quem foi contratado para ir trabalhar para as mesas foi uma pessoa também, pronto, quem eu gostava muito, que era o João Saraiva. Pronto, toda a gente sabe quem era, o pessoal lá do Norte, e Taroubieva, Marquês, toda a gente, esse é o fim e ao cabo, toda a gente se conhece. E eu na altura tinha um senhor, que era o senhor, uma pessoa que eu tinha muita estima, que era sócio do restaurante de Ladeira, que era o Sr. António. Disse: olha, quando não estiveres bem no Manaus, vens para aqui trabalhar. E eu disse: então, mas quem é que vai trabalhar para as mesas? Sou eu, o João. Ah, é o João. Então eu vou-me embora. E então, não, então não vais embora, vais ter de trabalhar para as mesas. Fui trabalhar para as mesas do Manaus com 14 anos de idade. Na altura aquilo era tudo dividido por secções, já era como se faz hoje, que hoje vai só ao computador, marca-se, toda a gente atende nas mesas, um vai a um lado, outro vai ao outro, e pronto, e as coisas estão assim, e pronto, e é o que temos, as coisas são diferentes. E então fui trabalhar para as mesas. Aquilo eram setores de 28 lugares, 30, e o primeiro dia que fui trabalhar para as mesas foi para o meu irmão aqui que me disse: tu só vais tomar conta de 24 lugares. E eu ao segundo dia disse: não, eu vou tomar conta dos lugares todos. E pronto, e foi assim o meu percurso no Manaus. Depois atravessei no Manaus, tinha um que eu acho que aí fui um bocadinho mal pontuado, que havia ser mais. Havia ter uns patrões que me disciplinassem mais, mas pronto, as minhas qualidades permitiram-me que eu dentro do Manaus tinha o ar montado, posso dizer assim, mas sempre com muita responsabilidade de quase de fazer aquilo que eu entendia e que, independentemente dos meus patrões serem tios, eu nunca fugia à minha responsabilidade e sempre assumi a responsabilidade muito cedo. E posso dizer que aos 8 anos abria e fechava quando os meus tios iam, ou aliás tinha a responsabilidade de abrir a porta quando os meus tios iam de férias, e sempre assumi as minhas responsabilidades, me tornei responsável muito novo dentro do restaurante. E o que é que se seguiu a Manaus?
A seguir ao Manaus, seguiu-se que eu já tinha tido várias propostas para, inclusivamente, do meu antiquerido António Ferreira, ser sócio aos 8 anos numa casa, e quando eu disse que não estava preparado para isso, com lá porque ainda não tinha ido à tropa, porque me sentia muito jovem ainda para assumir essa responsabilidade. E a seguir ao Manaus seguiu-se quando eu tive a minha primeira sociedade, que o meu tio Silvino comprou a Cova Funda do Chile e eu fui trabalhar para a Cova Funda do Chile como sociedade com o meu tio Silvino e quando queria assim dizer. E foi assim. Foi na altura que eu conheci a pessoa que sempre estive ao meu lado, a pessoa que sempre me ajudou. Fui para a Cova Funda e antes de ir para a Cova Funda foi a altura que nós nos casámos. Vidas difíceis, complicadas, sem carro. E então a nossa lua de mel foi passar 8 dias no lugar de correr. E ao fim de 8 dias vim para a Cova Funda do Chile fazer limpeza e tentar assumir uma responsabilidade que na altura já era muito complicada. E espero bem que se alguém vai ter e vai ouvir as minhas palavras, assumir uma sociedade muito complicada, com pessoas sindicalistas, com pessoas, enfim, onde uma pessoa que profissionalmente eu aprendi muito. Deus tenha dado descanso, eu saudoso o Sr. Filipe, uma senhora, pronto, que era da Intersindical, que era a Dona Luísa. Pronto, e eu com 22 anos fui lançado ali um bocadinho às feras, com a confiança que foi depositada pelo meu tio Silvino, a quem eu estou sempre muito grato, e com o Francisco Zé Pinto, uma situação, pronto, uma casa que o meu tio comprou a um senhor que era o Sr. José Calé, Covas, e que estava lá um irmão como sócio, e uma pessoa que ainda hoje me conheço e de vez em quando me encontro, que era o Pinto, uma pessoa que fiz parte também, pronto, quando éramos jovens, quando joguei à bola e essas coisas. E então lá fomos assumir aquela responsabilidade. Havia tempo para jogar a bola? Aos domingos. Com quem é que você jogava? Na altura eu jogava com esse falecido com o Pinto, no grupo desportivo da Junqueira. Dependendo de jogar com mais pessoas. Havia mais coerência? Nessa equipe, era uma equipe que era patrocinada pelo Campinas, pelo meu falecido restaurante, pelo meu falecido Vidal Ferreira. Pessoa para sido guarda sempre no meu coração. Cheguei a trabalhar com ele, mas não foi só porque na altura de quando vieram as pessoas, na altura que se chamavam tornados, que eu tive, pronto, e fui lá ajudar, e uma pessoa que sempre tive grande estima por mim, quem gostava muito de mim, e que se eu fiz questão que eu fosse trabalhar com ele, mas por acaso, pronto, nunca aconteceu. Aconteceu nessa altura, por uma questão para desenrasque, e então eu lá fui, me ajudar. E pronto, e as coisas aí, eu digo, pronto, falando a nível do meu tio Vidal, outras coisas que eu tive para voltar, outras coisas que estou grato a ele, já cá não está, grato à família, que foi a pessoa onde nos serviu as instalações onde nós nos casámos, uma pessoa pronto, muito especial, e toda a gente que fala do Vidal Ferreira, para a escola, sabe aquilo que eu estou a dizer. Pronto, mas isto, passando um bocadinho à frente, são coisas que tínhamos horas para conversar falar em relação ao falecido Vidal Ferreira. Mas voltando um bocadinho falando do meu percurso, quando comecei a trabalhar em sociedades, então foi a Cova Funda, a primeira sociedade que eu tive, onde encontrei esses problemas todos, e onde cheguei a uma altura que disse ao meu tio: olha, mais uma vez temos que ir buscar pessoal lá do nosso agrado, temos que irmos buscar naquela altura, a gente dizia aos miúdos, com 17, 18 anos, que eram grandes trabalhadores, pessoas, pronto, com quem a gente podia contar, e temos que meter aqui, esquecer 2 funcionários ou 3, e temos que pôr isto a trabalhar.
E as coisas pronto, foram seguindo assim. Quando foi para nós começarmos a trabalhar, esse senhor com quem eu profissionalmente aprendi muito, com esse Sr. Felipe, e foi uma experiência que eu tive quando saí de Manaus, uma casa de onde tínhamos um ambiente, temos considerado uma classe média, não era um restaurante fino, mas era um cliente pronto, já com uma certa posição, gente com face, com era fácil de lidar. Fui-me debater então com essa situação. E quando cheguei à Boa Funda, tinha 22 anos e o falecido Zé Pinho tinha 32, era mais velho do que eu, e virou-se para mim e disse-me: pá, Manel, o que é que nós íamos fazer disto? E então naquela altura era considerado um senhor Felipe, isso, e aquilo tinha um balcão muito comprido, tínhamos só 10 mesas sentadas, onde ainda havia aquela situação do cliente comer a dose e a meia dose, e onde se pensava que o cliente tinha o cliente de mesa, tinha o cliente do serviço rápido, onde a gente trabalhava muito com aquelas refeições rápidas, com as sandes mistas, com as bifanas, com vinho a copo, uma coisa, pronto, engraçada, que se trabalhava muito bem, era uma coisa muito engraçada. Só que eu na altura considerei, epá, não, isto aqui não é casa que tenha condições para estarmos aqui a servir refeições onde o cliente pode gastar um X de dinheiro, e que não tem um atendimento apropriado para isso. Continuei lá com as mesmas doses, mas disse, epá, olha, nós íamos abrir isto tudo a servir minis pratos, íamos fazer aqui uns pratos todos os dias, o prato típico em que o cliente gosta do mini prato e pronto. E então assim foi. Fazíamos os tachos da dobrada, fazíamos os minis pratos, os arroz à valenciana, aquelas coisas que eram práticas para as pessoas. E começamos a servir os minis pratos, como na altura que se usava muito em Lisboa, o tolhete cá fora, com os preços a dizer aquilo que tínhamos e que não tínhamos e não sei quantos. E pronto, e longe de mim pensar que aquilo de um momento para o outro foi um sucesso. Trabalhava-se que era uma coisa disparatada, e a Cova Funda naquela altura tive o seu sucesso, começando tive durante muitos anos, e pronto, e como eu era uma pessoa que tinha ambição, e se calhar às vezes até era acusado por ter a minha ambição, na altura houve uma situação em que o meu tio Silvino pensou e conseguiu abrir outra casa lá na zona, que era a Estrela do Chile, onde eu fui convidado para fazer parte da sociedade. Depois isso acabou por não acontecer. O meu tio optou por outras situações, por outros sócios, e tendo sempre em consideração, e uma pessoa que quem eu tenho muita estima, e que foi a pessoa que muito me ensinou e foi uma pessoa muito fixe por mim, isso nunca pode ser esquecido. Eu ali senti-me ali um bocadinho, como se costuma dizer na gíria, um bocadinho desviado, e a partir daí, pronto, como eu sempre fui uma pessoa que tive sempre aquele meu espírito de fazer bem, de estar e de fazer muito, e estar sempre, perdi ali um bocadinho o gosto pela Cova Funda, e foi na altura que eu pensei em sair. Tive pessoas que eu nunca disse quem eram, que me desafiaram várias vezes para outras sociedades, que inclusivamente eram amigos dos meus tios, mas optei pelo caminho pronto, de falar com o meu tio António e seguir outros projetos. Houve uma situação em que num projeto que eu era para abraçar mais mais o Aurel, mais o Pimenta, o meu tio à sociedade, com o filho, com o Sérgio, e fazemos aqui uma sociedade aos quatro. Só que na altura nós tínhamos o seu Manuel, que era o dono do restaurante aqui do Martins, tinha tinha aqui um cunhado em quem ele tinha isto sobre o gado. E o cunhado na altura comprometeu-se a sair porque tinha um contrato, o contrato era 2 anos, mas ele ao fim de um ano prescindia do contrato e tragava. Depois acabou por não prescindir do contrato e nós tivemos que esperar mais um ano aqui pela situação do Martins. Entretanto, como eu já pronto, tinha chegado a acordo para sair da Cova Funda, surgiu uma situação, é um restaurante que hoje em dia até acho que funciona muito bem, e ainda bem que funciona muito bem,
um restaurantezinho pequenino, ali no Carmo, na Rua Dudu, que era a Pomba do Carmo. E eu, em sociedade com o meu tio Silvino e com o tio Aurel, resolvemos ficar com aquilo. Pronto, e fomos para lá. Na altura tinha sido uma situação complicada porque tinha-se dado ali os incêndios do Carmo, as coisas ali, o comércio não estava a funcionar como em antes dos incêndios do Carmo. Como toda a gente sabe, os incêndios do Carmo foi uma situação que foi muito mal ali para o comércio. E pronto, e fomos para lá, assumimos a Pomba do Carmo, e então foi uma situação muito, muito, muito engraçada. Porque quando fomos lá para ficar com aquilo, a gente notou que aquilo era explorado por um senhor que tinha vindo de Moçambique, e como aquilo tinha ali a GNR ao lado, a maior parte dos clientes da Pomba do Carmo eram as pessoas da GNR, as pessoas que frequentavam aquilo. Então aquilo tinha um serviço que praticamente era só feito para a GNR. E pronto, aquilo era quase tirar de taxa e eles dizerem o que é que queriam e pagar o que é que queriam. Aquilo era manobrado por eles. Mas eu, quando lá fui, não olhei para aquilo que a casa fazia, não olhei para o movimento, não olhei para a parte da clientela, olhei para o sítio e potencial que aquilo teria ou não para se poder trabalhar. E então lá ficamos com aquilo e lá fomos. E o primeiro dia que lá chegámos, pusemos as nossas regras de trabalho, fizemos as listas. Pronto, eu idealizei. O tio Aurélio, como vocês sabem, era um belíssimo profissional. E lá fomos. O primeiro dia enchemos a casa. E então levámos com uma situação que era os clientes disseram assim: epá, vocês com os preços que vocês estão a levar, amanhã tem a casa vazia. E pronto, na altura o tio Aurélio disse: epá, Amarelo, estamos tramados. Pá, calma, não, estamos tramados. Sabes perfeitamente que isto é clientela, não é eles que nos vão dar a sobrevivência e nós temos que ter a calma de fazer a casa. E ele na altura disse-me: mas tu já tens 2 filhos para criar. E eu disse: pronto, tudo bem, mas o negócio é mesmo assim, nós temos que arriscar e temos que tentar e vamos fazer. Olha, se hoje demos 11 e amanhã demos 12 ou 13, isto já está bom. E disse para o Manel assim: pá, Manel, olha, eu vinha trabalhar com a Funda do Shield, sabes que o movimento era o que era. E tu vinhas trabalhar, ias ajudar no Tico-Tico e no Novo Rio, sabes que aquilo era o que era, uma máquina de fazer dinheiro. Mas com calma, nós vamos lá e vamos tentar. E vamos fazer. E então, lá fomos andando, começaram a fazer um serviço diferente. Na altura havia ali um restaurante que era o Alcoaça, que vendia peixe muito fresquinho e que já trabalhava os preços elevados. É assim, pá, aqui vamos começar a meter um peixinho fresco, vamos começar a cativar aqui o pessoal. E foi assim, as coisas foram-se fazendo, nós fomos tendo um servicinho muito bom, as pessoas começaram a vir. Era um sítio que também era fácil de adquirir porque havia ali a estação, havia muito comércio. E pá, infelizmente passando 2 ou 3 meses, a casa começou com um movimento extraordinário e fiz-se a casinha que se fez e foi o que foi, e foi um sucesso, onde eu tive 6 ou 7 meses e depois o tio Aurélio lá conseguiu aguentar aquilo. Pronto, a partir daí eu saí e vim aqui para o Martins. Mais uma situação muito complicada na minha vida, porque quando vim para aqui isto também era o que era, ninguém queria, já ninguém, as pessoas aqui do bairro, ninguém estava aqui, porque a pessoa que estava aqui abriu um restaurante aqui na zona e interessou ao fim e ao cabo levar a clientela daqui para a casa dele. Pronto, e felizmente lá vim eu com a sociedade do António Ferreira, do Pimenta, ele tinha aqui o meu primo Sérgio. Já conhecia a zona da Amadora? Quem? Eu conhecia perfeitamente a zona da Amadora, sabia que era Amadora, porque já vivia aqui há 4 anos. E sabia o potencial que havia aqui na Amadora, e as coisas lá foram. Durante 7 anos criou-se aqui a casa que se criou, tinha o movimento que tinha.
Pronto, e de Um onde, dia que abriu os Martins. e de onde eu cheguei à altura de pensar, não sozinho, de falar com a Aurélia, na altura era sócio, vai dizer, olha, temos que criar aqui outras condições, vamos optar por outro sistema de trabalho, porque este sistema de trabalho é muito desgastante e nós temos aqui potencial para selecionar aqui outro tipo de clientela e não estamos aqui num sofrimento de ter que, com todo o respeito pelos clientes, pelas pessoas que vinham cá, mas era muito desgastante, vendia-se muita cerveja, adorava-se, pá, as pessoas chegavam a certa altura, não era por mal, mas na altura, pronto, até tudo gente boa, mas tinha que aturar aqui até à uma, muitas vezes até às 2 da manhã, e optei por pôr o Martins da maneira que está hoje, e já está assim há 30, acho eu, ou era aos 32 anos, pronto, e é o Martins que é, de uma maneira ou de outra tentamos fazer o melhor, e penso que é uma casa com algum sucesso na Nova. Falou 36 anos de sucesso ao Estádio dos Martins. Quantos corenses fizeram parte deles aqui a trabalhar consigo? Os experiências que passaram aqui por mim, quem eu mais. Alguns possivelmente já não me recordo, ou não sei o nome deles. Não sei, pronto, e na memória, mas não foram muitos corenses. O que eu tenho mais na memória é o Horácio. Pronto, vocês sabem, ainda hoje faz parte. E eu costumo dizer que não é um sócio, é um amigo, é um familiar. Foi o irmão, o falecido Manel. Toda a gente sabe qual foi a tragédia, não é? E todos nós ainda sentimos hoje muito a morte dele. O meu irmão Vidal chegou a trabalhar aqui algumas vezes comigo, não como empregado, mas para ajudar. Trabalharam aqui, o rapaz também era o Zé, trabalhou outro que era o Armando, mas não foi assim, não trabalharam aqui muitos forenses. Trabalharam aqui rapazes de Covas, trabalharam da Ponta Barca a Lúcia, que pronto, para nós também é uma pessoa que nos é muito familiar, que é a esposa do Horácio. Pronto, trabalhou quem a gente sente, ainda hoje sente uma dor muito profunda por ela, a falecida Arminda, que é de Ponta Barca. Ai, pronto, e poderá haver mais um ou outro que eu agora não. Trabalhou o Zé Montenegro, o Zé Montenegro que é de Linhares. Trabalhou. Então já falei o irmão dele, o Manel, o irmão do Zé. Trabalhou também esse tal rapaz que eu falecei, que eu falei há um bocadinho, que faleceu de um acidente de motorizada, que era o Armando. Epá, poderá haver mais um ou outro, que eu sinceramente já não me recordo, mas não trabalharam aqui muitos forenses. E nos dias de hoje, como é que Cora vive neste espaço? Paredes de Cora, mora nas paredes do restaurante, ora um bocadinho, ora um bocadinho. Mas não seja, mora o meu sentimento e tentar, quando as pessoas chegam ao pé de mim, dizem de onde é que você é? Eu tenho toda a orgulho de dizer que sou de Paredes. Aliás, temos aqui alguns objetos alusivos a paredes de Cora. As canas. As canas, a rua, as rocas, pá, as canas, latas de leite, O arado. muita coisa, os ferros em mar, mas isso já não é só de Paredes de Cora, é universal. E pronto, e tentamos o malho, tentamos representar o melhor possível. Também vejo ali na parede uma concertina a ser tocada. É. Pronto, que é o sangue melhote. Toca concertina? Ou os toques. Ou passatempo? Não passa tempo. Boa. Mas não tenho muito espírito de ser tocador de campo, de palco. Não? Mas entretei os seus clientes? Não, porque há uma situação familiar que se for eu a tocar está sempre mal, mas se for uma pessoa que não seja conhecida está sempre bem. A minha esposa é a maior crítica quando eu toco no certinho. Muito bem. Se hoje tivesse que dar um conselho a alguém que está em Paredes de Cora e gostasse de vir abrir um negócio próprio de restauração de hotelaria em Lisboa, que conselho lhe daria? Dava um conselho que tem caminho de sacrifício. Hoje em dia, da maneira que a sociedade vive, e que eu acho que, claro que está bem, já não está para isso. Mas também há uma coisa que eu tenho uma opinião que é o seguinte: sem sacrifício nada se consegue.
e as pessoas hoje não estão a sacrificar. As pessoas hoje, felizmente, têm uma condição de vida que lhes permite ter uma vida estável, mas já não vivem com aquela ambição e o querer ter, de querer ter mais. As pessoas hoje vivem de uma maneira pá, desde que têm para viver. Está bem. E aí, pronto, acho, e não quero dizer que há juventude com muita qualidade. eh, Há pessoas também que ainda com muito poder de sacrifício, mas já nada é como era antigamente, porque as pessoas tinham mesmo de lutar para sobreviver. Se pudesse convidar alguém para vir ao seu restaurante e oferecer-lhe um jantar, quem é que seria a pessoa? Eh, Para lhe mostrar este orgulho que tem aqui. não, porque eu nessas coisas sou uma pessoa muito, muito que penso muito, embora não pareça, mas sou uma pessoa que não tenho nenhuma referência que eu diga assim. Tenho orgulho que venha ao meu restaurante. O meu restaurante, o meu orgulho é as pessoas que me visitam no dia a dia, que são aqueles clientes que eu estimo e que felizmente já tem vindo aqui muitas pessoas de referência, mas que eu não vou divulgar. Mas tudo para mim, o meu orgulho é aquelas pessoas que me conhecem e que eu tenho, quando elas me visitam, eu tenho sempre uma grande preocupação em recebê-las e tratá-las da melhor maneira possível. E se tivesse que eleger um restaurante da sua vida, qual é que seria? Os restaurantes da minha vida é o Martins, porque independentemente da minha sobrevivência, eh, foi onde eu lutei a minha vida, pronto, para criar minha estabilidade, não só a nível lucrativos, mas como em outras coisas para a minha vida que me serviu de muito. Mas o Martins para mim é a referência. Depois tinha os restaurantes onde eu passei que foram sociedades. Sociedades, é lógico, sou sócio da Carola de muito orgulho. Abri os destinos pronto, com muito orgulho, onde eu lutei, por cá, mas já não faço parte da sociedade. Mas depois tem dois restaurantes que para mim foi uma aprendizagem. Primeiro, o Manaus, que infelizmente já não existe. Foi onde eu passei a minha juventude, eh, onde eu conheci a tua mãe, eh, e onde eu aprendi muita coisa, onde tenho sempre orgulho, sou sempre em ter em consideração aquilo que o meu tio Sabino fez por mim. E depois há um restaurante que me marcou muito a nível de lidar com o público, porque foi um restaurante diferente que eu trabalhei de todos eles, que eu ainda hoje penso, foi a Cova Funda do Chico, de onde eu aprendi não, tive o conhecimento do que era lidar com o bom e de lidar com o mau. O mau, entre aspas, porque eu sabia aquilo que as pessoas eram, sabia do bairro de onde as pessoas eram. Quando fui para lá, sofri muito, tive muita dificuldade em me adaptar àquela gente, mas depois, passados uns tempos, já acabava por ser amigo deles e confiar neles e, e muitas vezes eles adoravam-me porque eu matava entre aspas, quando chegava às 10 da noite ou isso, eles entravam a porta dentro e souravam maçãs ou souravam uns salgados, não sei quantos, e eu, capazes, tomem lá para vocês comer e passando aos tempos, eles tinham essa consideração por mim. E isso para mim foi uma aprendizagem, foi pá, é a vida, sabemos aquilo que é o que é. E tem uma história que eu costumo contar muitas vezes e faço questão muitas vezes de contar isto. Tinha dois irmãos gêmeos que iam lá, pai, com 10, 11 anos,
E eles, coitadinhos, já andavam na luta pela sobrevivência. E eu matava-os a fome muitas vezes. Eu matava a fome. Pronto, comeu lá. E como lá tive 7 anos, eles iam lá com 10, 11 anos. Assim. E um dia à noite me entram lá rapazes muito bem vestidos, as namoradas, as esposas, e sentaram-se, uma mesinha lá ao fundo, só tínhamos 4 lugares, pediram a lista, e pediram 2 bifes à casa, beberam 2 garrafas de Casal Garcia, e pediram as sobremesas, gastaram, tal. Quando chegaram ao fim, viraram-se para mim e disseram-me assim: Sr. Manuel, mas está a conhecer? Não. Você lembra-se de 2 irmãos gêmeos que vinham cá? Você tantas vezes me estava aí bastantes dias, hora só, sem pensar. E pá, tenho ideia destes miúdos, somos nós. Então, olha, hoje nós tivemos um senhor, tem uma oficina nos Olivais, e meteu-nos lá e ensinou-nos a ser mecânicos. E nós hoje vimos aqui com as nossas, na altura, nossas 7 namoradas ou esposas, e pá, não é por nada, mas uma prova de agradecimento, viemos aqui jantar, uma maneira de lhe agradecer e dizer que nós estamos muito bem na vida, que estamos bem, temos os nossos empregos, somos mecânicos, e que ultrapassamos essa situação quando éramos miúdos. Era assim que a gente conseguia sobreviver, era assim que a gente nos conseguia alimentar. Olha, mas também estive lá mais pouco tempo e me embora, mas é a maneira de cá um abraço e é a maneira de Deus de agradecer. Muito obrigada, Sr. Manel, pela sua entrevista. É sempre uma inspiração conhecer histórias como a sua, que nos fazem ter orgulho das nossas raízes, que nos tão bem representam aqui em Lisboa, e pela emoção e que pôs no seu discurso. E assim chegamos ao final do nosso episódio do podcast O Meu Restaurante. Em nome da Casa Coreça agradecemos ao nosso convidado, Sr. Manuel Ferreira, do Restaurante Martins na Amadora, e a quem nos acompanhou. Se gostaram, subscrevam o nosso canal, comentem, deixem o vosso like. Estamos também disponíveis no Instagram, no YouTube e no Facebook. E até lá, deixamos os melhores cumprimentos. Até ao próximo episódio.